É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio de Sonhos Elétricos. Chama-se Kill All Others, Mate Todos os Outros. Esse episódio foi levemente inspirado no conto que chama The Hanging Man, o Homem Pendurado. The Hanging Stranger, desculpa, o Estranho Pendurado. E ele conversa em tom, talvez, e em um pouco de tema, mas ele subverte um pouco o tema e ele basicamente cria uma outra história, né, com alguns elementos em comum aí entre o conto original e essa adaptação para a série. A história conta a respeito de um homem normal, cara completamente normal do dia a dia, igual a todo mundo, que vai pro trabalho e tem um emprego mais ou menos e tal. Só que o universo dele, o ambiente onde ele vive, é um ambiente de... basicamente é o nosso mundo extrapolado. Como assim? Ele é um ambiente onde nós temos uma excessa exposição à publicidade. Então a publicidade, ele tá logo no começo do episódio, por exemplo, ele tá fazendo a barba e aí ele meio que dá aquela pegadinha, se corta, né, pra fazer a barba e brota um holograma do lado dele falando, oh não, porque as lâminas não sei das quantas e tal. Então é um ambiente onde a publicidade invade a vida da pessoa ao extremo, assim, né? Outra diferença que nós temos, que é aí que o episódio se apoia, né? O episódio constrói o argumento dele, né, nessa pedra fundamental, que é eles estão em época de eleição, mas nessa eleição só existe um candidato, né? Porque a democracia foi tão efetiva que eles conseguiram eliminar 36 candidatos e ter só um candidato para representar o que todo mundo quer, né? Uma maneira meio de dizer que tanto faz o candidato A, o candidato B, o candidato C, basicamente todo mundo fala a mesma coisa, né? Enfim, achei uma maneira interessante deles colocarem esse ponto. Mas o episódio, ele fala muito sobre para quem que esses políticos, para quem que esse presidente, né, no caso ela é uma candidata, né, essa candidata, ela é a candidata, para quem que ela governa, né, para quem que ela está propondo esse plano de governo, né, e obviamente para nós. Quem, né, todos nós que nos enquadramos dentro do que todo mundo fala. Se você pensar um pouquinho diferente, um nadinha diferente, você é enquadrado como um outro. Você é o outro. E, enfim, é um ambiente, também é um cenário que demonstra uma certa escassez de emprego, porque o cara ele trabalha numa fábrica, né? Só que a fábrica é inteira automatizada, não tem nada nessa fábrica que não seja feita de uma maneira automatizada, com exceção de três funções, que é a dele e de mais 2 colegas, que é uma função de controle de qualidade das peças que são produzidas nessa máquina. Não é muito claro o que eles produzem, mas eles produzem umas peças, então vem naquela esteira, né? E eles têm que ir lá só medir e ver se a peça está de acordo com as especificações que deveria ser produzida. E
E eles até têm uma discussão a respeito disso, né? Ele fala, pô, por que, se tudo é automatizado, por que só nós três aqui, né? Só nós três aqui. E aí um colega dele fala, porque as máquinas não conseguem fazer controle de qualidade, elas não sabem se o que elas estão fazendo tá bom ou não, né? Elas não têm como fazer isso. E aí ele contra, não, lógico que elas têm, eles conseguiram automatizar tudo, eles não vão conseguir automatizar isso, né? E inclusive, assim, o personagem principal, ele é um cara meio das antigas, né? Ele é um cara que ele fica incomodado com toda essa modernização excessiva e muitas vezes desnecessária das coisas, né? E tanto que ele é um cara que ainda vai de trem, né? E ele chegou atrasado lá num dia e o chefe dele fala, pô, por que você não pega não compra um carro igual todo mundo, né? E ele fala, eu sou um cachorro velho, né? Velhos hábitos e tal, né? Por quê? Porque o carro ele é automatizado, então o carro ele vai deixar você no horário certinho e tal, sem problema. E o episódio também discute sobre esse super controle que a mídia e o Estado têm sobre a vida particular das pessoas. O episódio discute até que ponto a nossa liberdade já foi perdida, né? Já foi jogada fora, na verdade. A gente nem perdeu, a gente realmente jogou fora, né? Porque tem uma hora que ele começa a ficar incomodado, ele vai ligar lá num programa de televisão que tá fazendo uma entrevista com a candidata, e ele coloca um óculos escuro, coloca um capuz e tal, e vai todo secreto, assim, né? E aí ele vai e faz um vídeo selfie, assim, dele, né? Pra fazer essa pergunta ao vivo ali pra candidata, né? E aí ele usa um nome falso, né? E aí na hora que ele é colocado no ar, já tá o nome verdadeiro dele, a cidade da onde ele é, então, tipo, ele não tem mais também como fazer nada nesse mundo sem que ele possa... sem que ele seja reconhecido, né? Com absolutamente tudo que ele vai fazer, as pessoas sabem quem ele é, né? Ele não tem privacidade pra nada. E... enfim, a história gira em torno de um primeiro evento, né? Existe esse existe esse programa onde a candidata vai falar alguma coisa e no meio de todos os argumentos dela, ela fala que ela pretende matar todos os outros. E joga essa frase assim no meio e meio que ninguém percebe. Ninguém se importa, ninguém comenta. A própria entrevistadora que estava falando ali com a candidata ignora completamente isso e ele fica transtornado. Ele fala, como assim? Ele tenta chamar a esposa pra ver de novo, mas não repetem, ele não consegue voltar o vídeo no momento e tal. Algumas pessoas, poucas, assim, comentam alguma coisa nos comentários do vídeo ali embaixo, mas meio que passa despercebido e aí ele comenta com os amigos do trabalho falam, não, isso aí é só marketing, não é nada, isso aí é só pra chamar atenção e tal. E aí ele começa a ficar com isso na cabeça, né? Ele começa, não é possível, né? E aí ele voltando de trem pra casa, ele vê uns... tipo um outdoor, né, digital que pisca assim a mensagem, né, kill all others, né, mate todos os outros, matar todos os outros, né, e ele tenta tirar foto com o celular e tal, e o trem tá passando rápido, então ele aperta o botão de emergência ali do trem para ele poder tirar a foto, e nisso ele não pode parar o trem. E aí ele vai ser levado para uma sessão de terapia para saber por que ele parou o trem, que acidente foi esse e tal. E ele tentando falar que ele tá bem e tal, mas obviamente ninguém acredita que ele tá bem e tal. Depois ele vê uma pessoa sendo agredida na rua, e aí ele vai tentar proteger a pessoa, e porque ele não estava junto com a turma, ele estava tentando proteger aquela pessoa que estava sendo espancada, ele é levado de novo, né, para a sessão de terapia, e aí a própria psicóloga fala, olha, você acabou de vir aqui, tipo, semana passada, né? Você não pode vir tanto aqui, porque senão as pessoas vão começar a achar que você
agindo como os outros, né? Então começa a jogar que, olha, você não está indo no caminho que a nossa sociedade julga ok, julga correto, julga confortável para todo mundo. E ele, enfim, ele começa a ficar paranoico, ele começa a achar que ele está sendo perseguido, que, ok, ele é o único cara que está enxergando uma coisa absurda. E para todo mundo que ele tenta falar, as pessoas meio que ignoram, falam que ele tá ficando maluco e tal, e então ele começa a ficar paranoico, com razão, né? E... enfim, colocam um outdoor gigantesco na frente ali, na frente não, mas perto ali do trabalho dele, que ele pode ver, né, do espacinho que ele tem ali pra almoçar e tal, né? E tem um cara enforcado, um cara pendurado ali na frente do outdoor. O outdoor escrito Kill all others, né? Mate todos os outros. E tem um cara enforcado. E ele não se conforma com isso, né? Ele vai chamar os outros. E o cara fala, né, deve ser um boneco, deve ser. Isso é só jogada de marketing e tal, é pra chamar a atenção. Isso aí não é nada e tal. E todo mundo, né, meu, tá, relaxa aí e tal. Inclusive, tem momentos que eles falam pra ele, não, olha, você tem que comprar alguma coisa, você faz muito tempo que você não compra nada pra você. Ele fala, não, mas eu não quero comprar nada. Não, mas compra, faz bem pra você e tal. Então as pessoas estão tão acostumadas já a ter essa recompensa da compra, né, esse agrado, né, essa pequena felicidadezinha momentânea de ter comprado alguma coisa, que fala, não, compra alguma coisa que você vai ficar melhor, você tá ficando muito político, muito ligado em política e tal, e eles batem isso o tempo inteiro com ele, né? E quanto mais ele tenta falar, mais desesperado ele vai ficando, porque menos pessoas escutam ele, ninguém escuta ele pra nada. Então, ele resolve fugir, né? Ele resolve tentar escapar desse mundo inteiro e ele quer ver aquele cara, quem é aquele cara pendurado ali. Então ele vai e ele começa a subir ali na escada para chegar no outdoor e tal. E já chega a polícia, chega helicóptero e chega tudo ali. Não, estamos indo resgatar o senhor e tal. Até porque ele tem esqueci de contar um detalhe. Eles colocam um relógio nele, que é um relógio que... Não, olha, fica tranquilo, é só pra gente ver como é que tá a sua saúde, né? Pra medir seu batimento cardíaco, seu nível de glicose, sua pressão e tal. São só essas coisas pra ver se a sua saúde tá ok, né? Não precisa se preocupar. E logo que ele coloca, ele sente um pinicado assim, né? E o cara que tá colocando lá o negócio nele, que é do cara da empresa dele ali, né? Fala, não, é só pra mandar pro RH e tal, os dados. Fala, não, no começo pinica, mas depois você não percebe, né? Tudo bem. Então ele tá lá subindo lá no outdoor pra tentar falar alguma coisa, e vem televisão, e vem polícia, vem helicóptero, vem aquela coisa toda, e luz na cara dele. E ele indo lá, né? E ele tentando chegar. E aí tem um pessoal, aparece a psicóloga dele, falando, olha, o nível de tal coisa nele tá muito alto, tá não sei o que lá, injeta tal coisa, eles vão mexendo ali no organismo dele e aquele negócio vai injetando coisa pra tentar derrubar o cara, né? Então ele vai começando a ficar fraco e tal, e ele percebe que é o relógio. Então ele arranca o relógio, na hora que ele arranca tem uma marca de sangue, assim, que o negócio tava furado nele, assim, injetando coisas, né? E aí na hora que ele tira, ele começa a ficar melhor e ele vai tentar derrubar ali o homem enforcado, né? E ele acaba caindo de lá. E tudo isso televisionado, né? E, enfim, o pessoal embaixo consegue segurá-lo naquelas... aquelas coisas de mola, assim, tipo coisa de palhaço, né? Que cai e volta, né? E tal. E... seguram ele ali e tal. E já vem um pronunciamento da candidata e tal, falando, né, que é muito triste o acontecimento. Então tem uma hora, inclusive, que ela vai tentar falar o nome dele, ela não lembra o nome do cara, ela fica olhando assim para um assessor que tá ali do lado, o assessor sussurra ali o nome do cara e tal, e aí ela vai e continua falando e tal, e porque é muito triste quando uma cena dessa acontece e tal, não sei o que lá, mas
pode acontecer com qualquer um, porque qualquer um, aquele seu amigo, sua esposa, sua mãe, o seu tio, seu primo, pode ser um dos outros, né? Então ela já enquadra ele nesse grupo de pessoas sem cara e sem definição, né? Sem bordas, né? Sem limites ali, né? Para definir o que é esse, o que são os outros, né? Então qualquer um pode se enquadrar nos outros desde que incomode muito todo mundo, né? E o episódio termina com ele enforcado na frente dessa placa, né? Assim, e ninguém vai perceber, obviamente, porque ele é só mais um ali enforcado. O episódio ele não tem muito a ver com o conto, porque o conto ele meio que é uma invasão alienígena e tal, que são os alienígenas que conseguem tomar forma humana, então eles... e ele tenta explicar para todo mundo e tal, e conforme ele vai tentando mostrar para as pessoas que eles estão sendo invadidos, né? Menos as pessoas acreditam, porque obviamente é uma história absurda, né? Tem uma conversa de tom aí, né? Dessa tentativa de contar o que ele tá vendo, que ninguém tá enxergando e ninguém ao redor acredita nele, né? Mas a história é bem diferente, né, do conto original. Então ele é levemente inspirado, né? No conto original começa também com um homem enforcado, né? Tem um homem enforcado. Mas o episódio ele se aproveitou do clima, né, de paranoia e de tentar mostrar alguma coisa que só ele tá vendo, né? E trouxe para um ambiente muito mais moderno, um ambiente muito mais que conversa com a nossa situação, o nosso cenário social e político de hoje, né? Tem um personagem que é um dos caras que trabalha ali com ele, que eu acho que é interessante o personagem, porque apesar dele aparecer pouco, né? Ele é um personagem que por 2 ou 3 vezes deixou a entender que ele sabia também das coisas, né? Olha, eu sei, mas tipo, fica quieto, tal, não, né? Ele chama ele para conversar, ele nunca assume nada, né? Porque eles estão sendo vigiados o tempo inteiro, né? Mas ele nunca assume nada, mas ele tenta falar pro cara, olha, vai mais de boa, né? Não seja tão político, senão você vai acabar se dando mal, né? Vai acabar ficando maluco, ou vai acabar alguma coisa ruim, né? Enfim, eu acho um personagem interessante, que talvez seja aquele cara que enxerga as coisas e ele consegue se proteger, mas ele sabe que ele não vai conseguir mudar grande coisa antes de acabar sendo morto ou acabar ficando maluco. Então ele encontrou uma maneira de viver bem nesse mundo maluco que cerca ele, né? Eu acho um personagem interessante. Eu gosto do episódio, achei um episódio bem esperto, achei um episódio que consegue te prender o tempo inteiro, assim, você não fica querendo que o episódio acabe rápido, você quer entender a história, você quer saber o que vai acontecer com o cara e tal, mas não é um episódio que te entedie, né? É um episódio bem sólido nesse sentido. Eu vou dar 3,5 estrelas nesse episódio. Eu achei ele bem interessante, bem forte o episódio. E, enfim, vale bastante a pena. Então, foi isso. Obrigado por me aturar por mais um episódio. E nos vemos no futuro.